Irmãos, hoje então nós nos lembramos, né? Nós comemoramos o Dia dos Pais. É um momento oportuno, né, para cada um de nós nos lembrarmos dos nossos pais, né, dos ensinos, certamente que cada um deles pôde passar para nós, né? Muitas vezes as pessoas dizem que nós parecemos, né, ou até mesmo agimos exatamente como os nossos pais agem, né? E isso é normal, exatamente por causa dessa educação que nós recebemos dele, né, dos valores que nós recebemos dos nossos pais. A gente estava ali conversando à mesa, né? E a gente então lembrando como é que nossos pais nos acordavam, né? Então, assim, meu pai, por exemplo, ele puxava mesmo o cobertor, né? Então, ou levanta ou levanta. Hoje é uma luta, né? Para o menino levantar, um desafio, né? É quase um parto, né? Todo dia para tirar o menino da cama, né? E assim a gente vai lembrando, né? De como os nossos pais nos educaram. Essa data também é oportuna, irmãos, para a gente falar um pouquinho, né? Exatamente sobre essa questão, né? Do homem e de como o homem então deve ser, né? Não só como pai, mas exatamente como é que ele deve agir na sociedade. Então a minha intenção nessa manhã é que a gente então possa refletir um pouquinho a respeito disso, né? Então o meu tema para a nossa escola dominical é esse, né? O perfil da masculinidade cristã. Eu não tenho intenção aqui de esgotar todo esse assunto, né? Seria um assunto aí para fazer um simpósio sobre isso, né? Uma conferência sobre esse assunto. Mas a minha intenção é trazer ou abordar algumas coisas aqui que eu considero importantes, né? Relevantes para que a gente possa falar então sobre esse assunto, ok? Vamos ter mais uma palavra de oração, pedindo a graça de Deus sobre nós e assim então nós vamos dar início, né, ao nosso tempo aqui juntos. Vamos orar? Ó Pai, nós te louvamos e te bendizemos mais uma vez nesta manhã. Obrigado, Senhor, por tua graça sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, mais uma vez, ó Deus, pelo momento de comunhão no café da manhã, pelo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. E pedimos que o Senhor nos abençoe, Senhor, e fale aos nossos corações nessa manhã. É o que nós oramos, agradecidos, e em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, parte então da lição de hoje, né? Ela é um capítulo, né, desse livro. Tá aí, se você quiser uma indicação de livro, vale a pena você ler esse livro, né? Ele tem no formato físico, também você pode encontrá-lo no formato e-book, né? Então é o livro chamado Homens de Verdade. Então, o chamado de Deus para a masculinidade, do Richard Phillips. Então, ele é um pastor, né, muito bom, inclusive, né, ele tem alguns comentários do Antigo Testamento também, publicados pela nossa editora. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse livro, né, você pode comprá-lo na internet. Só para que você tenha aí uma visão geral, né, do que o livro trata, ele vai combater, então, aquelas ideias atuais, né, sobre o assunto da masculinidade. A gente sabe que isso sempre está em pauta, né, sempre está em voga. Essa questão, então, de qual é o papel do homem na sociedade, a própria masculinidade tem sido reiteradamente questionada, né? Se você acompanhou um pouquinho as Olimpíadas, você viu aí o que aconteceu lá, né? Toda essa polêmica que existe entre essas questões referentes ao homem, à mulher e essas distorções que acontecem sempre, né? Ele também vai falar um pouquinho sobre o combate, né, dos modelos de feminilidade e masculinidade que são simplesmente falsos. Então, se por um lado a gente fala sobre a questão do feminismo, né, e a gente ataca as questões que o feminismo levanta, certamente também do outro lado existem ideias falsas, errôneas, com relação à questão da masculinidade também. Ele também vai tratar nesse livro, né, como reviver ou recuperar nossa masculinidade à luz da palavra de Deus. Isso significa não apenas ser um homem, mas também ser um homem de Deus. E é muito legal a maneira como ele trata isso, né? Não ser apenas um homem, mas ser um homem de Deus, né? Alguém que realmente agrada a Deus, ok? O capítulo, então, que eu vou tratar, né, desse livro é exatamente esse, né? Um dos capítulos ele vai falar sobre esse tema, né? Entendendo o nosso mandato. Então, ele começa exatamente com essa pergunta, né? O que é um homem? Você já parou para pensar, para se fazer essa pergunta? O que é um homem? Quando você pensa, então, nisso, o que vem à mente? Os homens podem responder também, viu? O que é um homem para você?
Hã? O silêncio é porque não tem resposta? Não. Ou é timidez mesmo? Cadê os homens? Hã? Aí tem um, né, dona Alice? Poxa, graças a Deus. Ainda bem que eu não estou sozinho aqui. Cadê os homens para responderem? O que é um homem? Ser humano, ótimo. O que mais? Do sexo masculino. Mas o que é um homem? Pensa a maneira como Deus criou o homem. O que você vê ali quando Deus criou Adão? Uhum. Ok. Ok. Opa, o Euler levantou uma questão ali interessante que deve nos fazer refletir. Então, se eu entendi bem o que o Euler está dizendo, o diácono Euler está dizendo, né? Ele está dizendo o seguinte, né, Euler? Deus não só criou o homem, mas Deus criou o homem com um certo modo de ser. Isso tem a ver com a própria distinção da criação que Deus fez. Ou seja, Deus criou a mulher de uma maneira, mas Deus criou o homem de outra maneira. Ou seja, existem questões que são peculiares às mulheres, são, que a gente diria, né, são coisas de mulher, mas, por outro lado, também tem coisas que estão relacionadas ao sexo masculino, que são coisas de homem, né? Ou, se a gente falar lá no Nordeste, né, coisa de caba macho, né? Então, existem coisas que são peculiares realmente ao homem. E isso, então, é extremamente importante. Por que é isso importante? Então, isso é importante porque, então, nós chegamos à segunda questão aqui, né? A sociedade, então, ela vai fazer exatamente essas distinções e ela vai tentar exatamente impor essas definições a respeito do sexo masculino. Então, veja que a discussão que a sociedade tem é exatamente essa, né? Então, eu citei aqui, né? Eu citei aqui que, por exemplo, a sociedade, ela vai dizer que o homem, ele deve ser uma pessoa autoconfiante. Alguns dizem assim, não, olha, o homem ele não precisa ser esse cabra arrogante, meio grosso, né? Parece uma lixa ali uma lixa a gente fala aquela lixa grossa, né? De lixar, né? Então, não precisa ser tão grosso assim. O homem precisa ser mais delicado, né? Algum tempo atrás, né? Vocês perceberam aí nas mídias um homem, né? Que estava pedindo desculpas porque ele era homem, né? E ele era meio assim turrão, né? Meio grosso. A sociedade vai dizer não, o homem ele tem que ser romântico. O homem tem que ser sensível, né? O homem tem que ter eles chegam a dizer, inclusive, que o homem tem que ter aquele lado feminino, né? Então você percebe que a sociedade ela vai tentando de alguma maneira criar o seu próprio conceito a respeito do que é ser homem, do que é ser macho, do que é ser masculino. E certamente, irmãos, as confusões começam exatamente por aí. Então vejam que isso não é apenas um exercício teológico. Não é só para você dizer, olha, Deus criou o homem, ponto final. Deus criou o homem, sim, mas a gente precisa ir um pouquinho mais adiante. Para qual propósito? Qual foi a forma? Qual foi a maneira? Quais são as características que são próprias desse homem, né, desse ser masculino que o próprio Deus, então, criou? Então, dentro disso, o que a gente vai perceber é exatamente isso, que o pecado, então, afeta o nosso conceito de masculinidade. Então, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, especialmente os homens,
que estão aqui presentes. A gente tem que tomar cuidado, às vezes, com esses conceitos que vão sendo colocados na sociedade e que muitas vezes vão colocando em dúvida a própria masculinidade. Se há excessos do lado, então, que a gente fala, né, que às vezes as pessoas exaltam muito essa questão do homem, né, dizendo que o homem tem que ser grosso mesmo, que o homem tem que ser rude, que o homem tem que ser bruto, o homem tem que ser cascudo. Né? E a gente às vezes rechaça essa ideia, né, que certamente também é uma ideia muitas vezes pecaminosa. Por outro lado também, a sociedade tenta levar o homem para o outro lado, né, para o outro extremo, que é exatamente colocar em dúvida a masculinidade, o propósito pelo qual Deus criou o homem da forma que o criou. Tá? Então você vai encontrar na cultura exatamente essa, né, as ideias que influenciam a homens e mulheres. Então, cada vez mais, você tem visto isso, cada vez mais essas coisas têm ficado confundidas. Vocês viram aí nas Olimpíadas, não é? A confusão toda que se criou dentro de toda aquela situação. Então, cada vez mais, as pessoas estão trazendo essas coisas à tona, né? Cada vez mais essas questões do sexo, né, do gênero, melhor dizendo, elas estão ficando cada vez mais confusas, né? Então, cada vez mais você vai percebendo isso, né? Então, veja que você vai encontrar exatamente isso dentro dessa cultura, né? E o autor vai falar sobre isso. Ele vai dizer, por exemplo, né, que na cultura da Grécia Antiga, o autor vai dizer nesse livro que os homens de verdade eram aqueles que menosprezavam as suas esposas como se elas fossem apenas reprodutoras. Ou seja, mulher só serve para ter filho. Era isso que eles colocavam lá. Ele diz assim, olha, que na cultura romana, as mulheres não passavam de um meio legal para ter filhos e eram consideradas como extravagância temporária, não sei exatamente o que ele quer dizer com isso, né? Mas era alguém que você simplesmente podia ter e descartá-las no momento que você também quisesse descartar. Ou seja, a mulher era apenas quase que um produto, né, que o homem podia então usar e fazer dela o que quiser. Então veja que no decorrer dos séculos, né, isso sempre foi algo que se discutia, né, do papel do homem, do papel da mulher. E não pense, irmãos, que a nossa sociedade está alheio a isso também não. Então, se por um lado, lá atrás, né, a gente se espantava da maneira como talvez os nossos avós, né, se relacionavam com as suas esposas, se lá atrás, de repente, a gente se assustava, né, que a mulher praticamente não podia nem sair de casa sem a autorização do marido, hoje a gente também tem os desafios da nossa sociedade, né, que também deturpam, que também querem mudar, né, e querem injetar dentro da igreja exatamente esses conceitos errôneos, né? Então, isso prejudica o nosso conceito a respeito da masculinidade. Uma outra coisa que o autor vai falar também que influencia nesses conceitos é exatamente a perda de absolutos que afeta a nossa masculinidade. Então, veja que agora nós vivemos numa sociedade onde não existe mais essa ideia de absolutos. O Norton pode ter uma ideia, ali o Daniel pode ter a ideia dele, o Ariston pode ter a ideia dele. Não quer dizer que essas ideias sejam corretas, o que importa é que cada um, então, tem a sua verdade. Então, quando a gente pensa em definir, por exemplo, o que é masculinidade, então vai se tornando uma tarefa um pouco mais complicada, né? Porque cada um pensa de um jeito, cada um tem o seu próprio conceito, cada um tem a sua própria ideia. Então o autor vai falar exatamente sobre isso, né? E ele vai dizer, olha, esses padrões, né, a respeito da masculinidade, ele vai influenciar no que diz respeito, esses padrões da sociedade, melhor dizendo, vão influenciar então nesses nossos conceitos a respeito então de masculinidade. Então a perda desse absoluto, né, tem sido prejudicial nesses conceitos aí, ok? Uma outra coisa então que ele vai falar nesse livro é que nós precisamos então urgentemente resgatar a masculinidade em todos os ambientes da sociedade, tá? Então eu quero que você leia um texto aí para mim, por favor,
Provérbios capítulo 14, o verso de número 12, por gentileza. Verso 18. Qual é esse? Desculpa, 12, Fátima. 14, 12. Isso, tá? Então vejam, irmãos, o nosso desafio aqui é exatamente compreender o papel do homem dentro da sociedade, exatamente para que a gente possa combater esse pensamento, né? Então, às vezes a gente vê na nossa sociedade isso, as pessoas acham que esse caminho é normal, e a gente, às vezes, irmãos, acaba acreditando nisso. A gente acaba simplesmente achando que isso realmente é verdade. Né? A gente pensa assim, não, isso tem alguma coisa legal por detrás disso daí. Mas a palavra de Deus traz essa advertência para nós, né? Às vezes parece que esse caminho é direito, mas o final dele certamente é caminho de morte. E a gente precisa, então, ter essa compreensão clara, tá? Então vamos dar uma olhadinha, o que a palavra de Deus, então, revela para nós a respeito do homem e do seu papel, tá? Então veja que a Bíblia é este guia correto, né? Ela é esse guia suficiente e eficaz, então, para nos ensinar a respeito da masculinidade cristã. O Salmo 119, o verso 105, vai dizer que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos. João 17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. 2 Pedro, se você quiser anotar aí, capítulo 1, verso 3, vai dizer assim, ó, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, quando nós pensamos nisso, né, sobre a questão da masculinidade cristã, o que a gente precisa ter a compreensão é de que a Bíblia deve ser o nosso direcionamento, ela deve ser o nosso guia a respeito desse assunto, tá? Então, eu vou fazer aqui uma citação do Jay Park, eu vou pedir os irmãos para lerem para mim, por favor. O Jay Park, então, vai dizer, vamos ler? A verdade é que muitas vezes Isso, então vamos dar uma olhadinha, o que a Bíblia fala a respeito dessas coisas para nós. A primeira coisa, então, é que o homem foi criado à imagem de Deus. Veja alguém lá, por favor, Gênesis 1, 27, e alguém já abra para mim, por favor, nesses dois textos, né? João 4, 23 e também Romanos 1, os versos 21 a 27, a 25. Isso. Então, qual a implicação disso na prática, irmãos? Se a gente realmente acredita que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, quais são as implicações disso para nós? Um de cada vez. Responde aí, Wilson, você que leu o texto. Qual a implicação prática disso? Uma coisa que eu já falei aqui, né? Se Deus criou o homem da forma que ele criou, Deus criou um padrão, não é? Se Deus quisesse criar o homem de outra maneira, ele não tinha criado de outra forma? Se ele quisesse criar talvez 4 seres ou 6 seres de modo diferente, cada um então tem as suas próprias características, né? Deus não poderia ter feito isso? Por que ele criou um só homem dessa maneira como ele criou? Porque ele queria de fato esse padrão, né?
Então, criar o homem à imagem de Deus tem a implicação de que tudo aquilo que deturpa essa imagem, deturpa o próprio Deus, afeta o próprio Deus. É assim também conosco, não é, irmãos? Quando alguém afeta alguma coisa que é nosso, né? Quando alguém, por exemplo, bate no seu carro, você não simplesmente diz, que legal bateram no meu carro. Você fica extremamente aborrecido, né? Você fica extremamente chateado com aquela situação. Né? Quando alguém mexe com algo que pertence a você, isso causa em você um certo desgosto, né? Então veja, o homem é essa imagem de Deus, né? Essa imagem que ele imprimiu então nessa criatura. Então tudo aquilo que deturpa a imagem do homem, né? Tudo aquilo que mancha então essa criatura, mancha também, né? Ou ataca pelo menos diretamente ao próprio Deus. Então é isso que a gente precisa o tempo todo reafirmar. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas o pecado distorceu, o pecado fez isso, o pecado fez aquilo, mas nem por causa disso o homem deixa de ser a imagem e semelhança de Deus. Isso só revela para nós a intensidade, a profundidade de como o pecado de fato é maligno, né? Como ele faz mal realmente para o homem, ao ponto de deturpar essa imagem, como a gente tem visto nos dias atuais, tá? A segunda coisa, então, que nós precisamos mencionar a respeito disso, é que o homem foi criado para ser um adorador. João 4:23, e também, por favor, alguém leia Romanos 1, os versos 21 a 25. Isso. Romanos 1, 24 a 21 a 25. Isso. Então, basicamente, o que o apóstolo Paulo está dizendo ali é que o homem ele tem um conhecimento de Deus, ele não é ignorante a respeito do conhecimento de Deus. Mas ao invés de prestar honras, né, ao invés de adorar ao próprio Deus, o homem então deturpa isso, né? Então ele procura os seus próprios ídolos, né? Ele transforma então a glória de Deus exatamente nesses ídolos, né? Então veja que a gente precisa ter isso em mente, né? O homem foi criado para ser um adorador. É o que Calvino chamava de senso de religião, né? Então todos nós temos isso, esse senso de religião, ou seja, nós fomos criados exatamente para cultuar, para adorar, né? A grande questão é o que nós adoramos, né? Se nós adoramos a Deus de verdade ou se nós temos os nossos próprios ídolos, né? Sejam eles imagens ou sejam os próprios ídolos do nosso coração. Uma outra questão então que nós precisamos mencionar é que o homem, então, tem sido pecador desde a queda. Veja lá Romanos 3, o verso 12, por favor. E vou pedir também para alguém ler João 3,16 e também Tito 3, os versos 4 e 7. Isso, tá? Então, isso é que a palavra de Deus afirma para nós. Além disso, João 3,16 e Tito. Tito 3, os versos 4 e 7.
até o 7. É? Isso, tá? Então é algo que a gente precisa sempre mencionar, né? Esse homem, ele precisa da graça salvadora de Deus, tá? Além disso, né, nós podemos afirmar que este homem, ele tem necessidade de Deus e do seu próximo, né? João 15:5, aquele famoso texto, né, vai dizer então que sem Cristo ou sem mim, Jesus vai dizer, sem mim nada podeis fazer. Nós estamos estudando aqui os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos dizem respeito ao quê? Dizem respeito a como eu devo me relacionar com Deus, também como é que eu devo me relacionar com o próximo, né? Então veja que a quebra desses mandamentos é que trazem todos os problemas que nós vemos na nossa sociedade. É exatamente porque o homem não se submete, não obedece, porque o homem não adora a Deus, que ele busca então os seus próprios deuses, né? É exatamente porque o homem não compreende, né, que ele precisa amar ao seu próximo, que ele então passa a amar a si mesmo e o próximo simplesmente se torna um objeto, né? Então as pessoas simplesmente dizem assim, olha, se fulano de tal está atrapalhando os meus planos, então eu vou passar por cima de fulano de tal, né? O que interessa no final das contas é a minha vida, são os meus desejos, são os meus planos, e quem passar na frente e quiser atrapalhar, eu vou passar por cima. E se Deus também não quiser aprovar os meus planos, tchau para Deus, eu vou seguir a minha vida, né? E o homem então vai se tornando cada vez mais dono de si, né? Cada vez mais egoísta. Mas o que a Bíblia diz sobre o homem é que ele então tem necessidade de Deus e também necessidade do próximo. Nós já falamos um pouquinho sobre isso, né? O homem também ele foi criado para ser diferente da mulher, né? Eles foram criados diferente nesses aspectos, né? Então, embora eles tenham um valor único diante de Deus, ou seja, eles são imagem e semelhança de Deus, mas ao mesmo tempo eles foram criados de maneira distinta, né? De tal modo que o homem não é igual à mulher e a mulher não é igual ao homem, né? E isso não tem nada a ver com algo ruim, viu, irmãos? Então, aí para os casais, né? Às vezes a gente quer que a esposa seja como nós, ou às vezes a esposa quer que o marido seja como uma mulher, e essas coisas às vezes criam conflitos, né? Mas a gente está falando de duas pessoas que são completamente diferentes, né? Às vezes a mulher é mais detalhista num ponto que para o homem não tem significado nenhum aquilo, né? Às vezes o homem tem alguns comportamentos, né? E que não é próprio assim, né? Que ele está querendo realmente fazer aquilo para magoar a esposa ou magoar a família, mas é o próprio jeito de ser homem, né? Então a gente sabe que muitas vezes isso tem a ver com o próprio ser do homem, a própria maneira como o homem é, né? A própria maneira como Deus o criou, e não muitas vezes tem a ver com algum tipo de pecado ligado a isso, tá? Além disso, então, eu já falei aqui, né? O homem e a mulher, então, foram criados diferentes. Deixa eu só ver se eu consigo passar aqui, Tiago. Ok, então homem e mulher são iguais na sua imagem e semelhança, mas eles não foram criados para serem iguais, tá? Então veja que a gente vai encontrar isso logo lá em Gênesis, né? Você vai encontrar, por exemplo, que Eva foi criada depois do homem, da parte do homem, para o homem, né? Você vai encontrar isso lá. Você vai encontrar então que a mulher foi criada para ser auxiliadora do homem. Você vai encontrar em Gênesis ali que Adão então foi designado para cultivar e guardar o jardim. Deus vai falar sobre isso lá em Gênesis 2:15, né, para que ele possa cultivar e guardar. Veja que foi Adão que recebeu diretamente esta ordem de não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Veja que nós vamos encontrar na Escritura que Adão então foi quem deu o nome a Eva. Antes da queda, então, ela era simplesmente conhecida como mulher, né? E depois, então, da queda, Adão dá esse nome a ela, então, de Eva, né? Que significa mãe da humanidade, ou mãe dos seres humanos. Então, o que a Bíblia vai mostrar para nós, irmãos, é que Deus criou esses dois iguais, mas com ordem e propósitos diferentes. E a bagunça começa exatamente aí, né? Quando nós tentamos mudar essa ordem, quando a sociedade, então, tenta reestruturar essa ordem.
quando eles querem colocar a mulher e o homem em pé de igualdade nesse sentido, dizendo que o papel do homem também se diz respeito ao papel da mulher, ou querendo colocar o papel do homem juntamente com o papel que é próprio da mulher. Então a gente vai vendo exatamente essas distorções em nossa sociedade, mas certamente não é essa a vontade de Deus para nós. Vou pedir os irmãos para lerem o próximo slide, por favor. Vamos ler lá? O fato de o homem e mulher Isso. Além disso, então, eu vou pedir para vocês lerem o próximo slide. Homem. Isso. Então, diante disso, nós podemos partir aqui para a conclusão. E a primeira afirmação, então, é a resposta daquela pergunta que eu fiz inicialmente. O que é ser homem de verdade? Significa a posse e a busca de uma perspectiva redimida e do caráter redimido aprimorados pelas qualidades compatíveis com os distintos papéis masculinos de liderança, amor, proteção e provisão. Tudo para a glória de Deus. Então, quando nós olhamos, por exemplo, Efésios capítulo 5, quando o apóstolo Paulo vai tratar ali naquela carta sobre o papel do homem e da mulher, Paulo, irmãos, ele não está trazendo nada de novo. Ele não está trazendo ali, digamos assim, um ensino estritamente apostólico. O apóstolo Paulo, na verdade, ele está aplicando Gênesis capítulo 1 e 2 ao casamento. Ele está dizendo, agora que vocês são crentes, né? Lembra que Efésios vai falar sobre exatamente isso, né? Ele começa falando da nossa redenção, do fato de que nós fomos salvos. Esse é o capítulo, o início do capítulo lá em Gênesis, em Efésios. Depois ele vai dizer um pouquinho mais lá na frente exatamente isso, né? De que agora que vocês são crentes, vocês precisam então viver uma nova vida. E aí então ele começa a aplicar esse evangelho dentro das relações. E uma dessas relações é a relação conjugal. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é, agora então que vocês são crentes, agora que vocês são cristãos, vocês devem retornar àquele papel inicial que Deus planejou para a família. Ou seja, quando Paulo está dizendo lá que a mulher deve ser submissa ao seu esposo e o esposo deve amar a sua mulher, ele não está trazendo um ensino novo. Ele está dizendo, olhem para Gênesis capítulo 1 e 2, foi assim que Deus fez desde o início. Então, a epístola de Paulo aos Efésios tem a ver com essa recriação. O que é que Deus está recriando? Ele está recriando uma nova humanidade. Ele está nos fazendo completamente novos. Então, isso influencia em todos os aspectos da nossa vida, né? Então, falando mais particularmente aqui do papel do homem, o homem cristão, então, ele deve olhar para Gênesis 1 e 2 e perceber como é que Deus criou essas coisas, como é que Deus fez no início dessas coisas. Mas, sobretudo, ele deve olhar para o próprio Senhor Jesus Cristo, esse homem perfeito, e perceber exatamente como era a vida do Senhor Jesus Cristo. Ele precisa, então, buscar aquilo que o autor diz aí, né? Liderança, amor, provisão. Mas não é só um cumprimento social, né? Não é ser um bom marido só porque isso é socialmente aceito. Mas é fazer tudo isso para a glória do nosso Deus. Então, este homem, então, redimido, ele vai fazer exatamente isso. Então, o que é um homem de verdade? O homem de verdade é aquele criado segundo Cristo. É aquele, então, que foi redimido, que foi restaurado por Deus. Além disso, então, esse autor vai dizer, né, que Deus nos chama para carregar sua imagem no mundo real, neste jardim que foi corrompido pelo pecado, mas está sendo redimido pelo poder da graça de Deus em Cristo. Ele nos chama para fazer isso na condição de líderes e servos,
na causa definitiva de espelhar a glória de Deus e frutificar o amor de Deus em relacionamentos reais. Este é o mandato masculino, que sejamos homens espirituais, colocados em relacionamentos definidos por Deus, no mundo real, como senhores e servos sob Deus, para dar o fruto de Deus ao servir e liderar. Então o que Richard está falando é, uma vez que nós somos cristãos, uma vez que nós somos crentes, nós precisamos então nos posicionar diante da sociedade. Nós não podemos simplesmente deixar que o mundo corra do jeito que ele está correndo. Com isso, irmãos, eu não estou dizendo que a gente vai mudar todas as coisas. Eu não estou dizendo que a gente vai fazer aí uma espécie de jogo político para mudar o nosso país ou coisa dessa natureza. Mas eu estou dizendo das coisas mínimas, das coisas do dia a dia. Quando as pessoas então intentam, de certa maneira, falar contra Deus ou blasfemar a respeito de Deus na nossa presença. Quando em algum aspecto da nossa vida, nós percebemos então algum tipo de injustiça que está sendo praticada diante de nós, ou diante de algo abusivo que está sendo feito diante dos nossos olhos. Nós não podemos simplesmente achar que isso está tudo bem, está tudo tranquilo. Nós precisamos, então, lutar, em certo sentido, por essas coisas, no sentido, então, de dizer, esta não é a vontade de Deus. Quando nós, então, lidamos com questões, por exemplo, relacionadas ao casamento, né? Especialmente quando a gente tem oportunidade de aconselhar pessoas que, por exemplo, querem se divorciar, nós não podemos incentivar essas pessoas ao divórcio, mas nós precisamos dizer, olha, Deus tem outra solução para a vida de vocês. Vocês não podem simplesmente achar que isso é normal. Quando nós vemos a sociedade fazendo essas mudanças a respeito então do gênero e querendo que nós recebamos isso goela abaixo, a gente não pode simplesmente dizer, não, isso está tudo bem, está tudo normal, isso faz parte da sociedade, né? Vai fazer o quê? Né? A gente não tem nada o que se fazer. Né? Nós precisamos então, como servos de Deus, né, sob Deus, sob a direção de Deus, nós precisamos nos posicionar e dizer, essa não é a vontade de Deus. Deus não quer que o homem seja assim. Deus não quer que a mulher seja assim. Os pais, né, que estão aqui presentes, precisam ensinar os seus filhos e dizer, Deus não criou o homem para isso, meu filho. Deus não criou a mulher para essa forma. Deus não criou esse casal para serem conjugados dessa maneira, para serem formados dessa maneira. Os nossos filhos não podem achar isso normal, né? Porque muitas vezes eles acabam tendo acesso, né, a esse tipo de conteúdo em algum momento, ou às vezes até discutindo dentro da escola, né? Pessoas que vêm com essas ideias. Nós precisamos reafirmar isso para os nossos filhos. Olha, Deus não criou homem e mulher para terem essas modificações. Deus não aceita esse tipo de comportamento e ensiná-los, então, como servos de Deus, a compreenderem a verdade de Deus para as nossas vidas. Então, para nós concluirmos, ele vai dizer, ser homem de verdade é reconhecer que é pecador, dependente, exclusivamente da graça de Deus, para exercer seu mandato como chefe de família. Ser verdadeiro homem é se parecer cada vez mais com Jesus Cristo. Então, é esse o nosso papel, pais, homens aqui presentes, de sermos, então, mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Eu queria, então, rapidamente trazer algumas implicações práticas, né? O que isso tem a ver, então, conosco? Então, primeiramente, né, eu penso que a gente pode mencionar o seguinte, que nós devemos, como eu já mencionei, né, repudiar todo conceito mundano sobre homem e sobre mulher. Mundano, tá, irmãos? Lembre da palavra aí. Porque a gente precisa olhar para a palavra de Deus e ver exatamente o que Deus estabeleceu ali em Gênesis 1, 2, e em toda a Escritura, e como Deus vê essas coisas. Por mais belo, por mais apelativo, por mais atraente, por mais sensível, né? Por mais comovente que seja o discurso para que nós aceitemos essas modificações, nós precisamos, de maneira graciosa, amorosa, compassiva, né? Nós precisamos realmente ter compaixão dessas pessoas, mas nós precisamos reafirmar, Deus não criou homem e mulher para que vivam dessa maneira.
Deus criou o homem, macho, e Deus criou a mulher, fêmea. Para que dos dois, então, ele pudesse estabelecer isso que nós chamamos de casamento. Ai, pastor, mas eu conheço um casal que eles vivem maravilhosamente bem, e eles são casais homoafetivos. A gente vai ter compaixão deles, nós vamos orar por eles, nós vamos pedir a graça de Deus sobre a vida deles, nós vamos pedir que o Senhor possa abrir os olhos do coração deles para que eles entendam as verdades de Deus, mas nós precisamos reafirmar, Deus não os criou para isso. Deus estabeleceu um padrão, irmãos, e isso tem a ver com Deus. Cabe a nós, então, pela graça de Deus, recebermos esse padrão e conservarmos firmes a nossa confissão de fé. Tá? Além disso, então, nós precisamos ter essa compreensão, né, que homens e mulheres não estão em disputa, mas ambos se completam. Tá? Se você ler Gênesis, você vai encontrar isso lá. Os dois não estão disputando entre si, eles estão se completando. E é bem interessante isso, né? De repente você acha que isso é algo longe, né? Ah, pastor, isso é algo longe, né? Mas veja, muitos casais que às vezes eu acabo atendendo, ou que eu já atendi, às vezes, irmãos, o problema não é financeiro. Às vezes o problema não é um adultério. Às vezes o problema não é algo, digamos, externo, né? Não é isso. Às vezes o problema é porque eles não compreendem que eles estão juntos para que juntos eles possam se ajudar mutuamente. Às vezes a esposa que quer que o marido assuma toda a carga, às vezes é o marido que coloca a carga em cima da esposa, e aí começam a gerar as cobranças, né? Um cobra o outro, ele não faz isso, ela não faz aquilo, e é assim, e assado, e as discordâncias começam dessa maneira. Mas eles não entendem, né, que eles estão juntos para que mutuamente, juntos, eles possam então edificar isso chamado casamento, para que eles possam edificar o lar, né, para que eles possam juntos, cada um então com a sua própria característica, eles possam se completar. Né? Às vezes a esposa é mais ágil em resolver as questões, ela precisa ajudar o marido a agilizar também as soluções. Né? Às vezes o marido é um pouco mais sábio que a esposa em tomar decisões. Então, que o marido ajude a esposa nessas questões de sabedoria. Né? E isso então vai solidificando e vai ajustando a vida conjugal. Então, Deus nos colocou juntos exatamente para isso. Então, de maneira bem prática, irmãos, se Deus te deu essa esposa, é porque tem alguma coisa que Ele quer tratar na sua vida. E eu posso falar isso de experiência própria, viu, irmãos? Isso também serve para mim. Se Deus me deu a esposa que eu tenho, é porque certamente Deus quer trabalhar algo no meu coração. E se Deus me deu para a vida dela, também Deus precisa trabalhar coisas no coração da vida dela, para que juntos, então, nós possamos servir a Deus e caminhar debaixo da graça de Deus. Então é juntos que nós nos completamos. O casamento não vai para lugar nenhum se a gente ficar tentando subjugar o cônjuge ou tentando então mostrar para o nosso cônjuge que nós somos melhor do que ele. Então homens, né, mulheres presentes, pensem sobre isso então a respeito da sua relação conjugal. Além disso, então, nós já falamos sobre isso, né? Homens e mulheres cumprindo seus papéis é a aplicação da redenção dentro do casamento, tá? Lá na frente eu vou falar sobre isso, quando nós tratarmos de Efésios capítulo 5, nós vamos ver que antes do apóstolo Paulo falar sobre submissão das mulheres e amor dos homens, nós vamos ver lá no verso 21 que ele vai dizer, sujeitai-vos ao senhorio de Cristo, alguma coisa mais ou menos assim. Então, antes da mulher sujeitar-se ao marido, ela precisa se sujeitar a Cristo. Antes do marido amar a esposa, ele precisa sujeitar-se a Cristo. Porque a mulher não vai conseguir se sujeitar ao marido. E o marido não vai conseguir amar a esposa da maneira como é descrito lá, se primeiramente ambos não se sujeitarem a Cristo. Então, quando a esposa diz, eu não vou obedecer ao meu marido, ela está dizendo, eu não vou obedecer a Cristo. Quando o marido diz, eu não vou amar minha esposa sacrificialmente, eu não vou cumprir esse papel que Paulo está dizendo aí, ele está dizendo, eu não vou me sujeitar a Cristo
da maneira como a palavra de Deus diz, né? Então, uma coisa depende estritamente da outra. Então, meus irmãos, nessa manhã, eu queria deixar, então, esse pequeno estudo, né, para que nós possamos refletir a respeito disso, né, especialmente nesses dias em que há, de fato, uma confusão, né, no que diz respeito ao papel do homem, tanto no que diz respeito a um ambiente familiar, né, como é que o homem deve ser, né, dentro do seu lar. Quando a gente vê essas distorções dentro da sociedade, né, impondo sobre a mulher muitas vezes um papel que não lhe é devido, porque Deus não a criou para isso, colocando então sobre o homem também um papel que não é devido a ele, né, trazendo talvez às vezes para o homem características que são próprias de uma mulher, que Deus criou então para ser daquela forma, sem falar nas transformações que são feitas, né, dentro desse aspecto, né, homens que desejam ser mulheres, mulheres que desejam ser homens, e todos os pormenores, né, que a gente vê dentro dessas confusões de gênero, né, de sexo, e que muitas vezes nós precisamos exatamente disso, né, reafirmar a maneira, o modo como Deus criou cada um de nós. E especialmente aqui nós, os homens presentes, Deus nos chamou para liderar. Liderar na casa, liderar no lar, né, na nossa família, mas também liderar na igreja. Nós não podemos simplesmente passar a bola para as mulheres, dizer, não, isso é papel das mulheres, deixa elas fazerem lá, elas conseguem fazer lá aquele trabalho, né? Não, a SAF consegue resolver toda a questão da igreja, a igreja não precisa de nós, os homens, deixa lá que as mulheres são guerreiras, né? E nós gostamos às vezes desse discurso, não é? Mas às vezes isso está cobrindo a nossa omissão, né? Às vezes nós homens, de fato, precisamos estar mais presentes. Nós precisamos orar mais, nós precisamos nos dedicar mais, nós precisamos trabalhar mais dentro do nosso lar e também dentro da igreja. E que assim, então, Deus possa ser conosco, irmãos, nesse Dia dos Pais, nos lembrando, então, desse papel que nós temos, não só como pais, mas, de fato, como homens dentro do nosso lar e dentro da sociedade. Vamos orar mais uma vez, pedindo a graça de Deus. E assim nós encerramos esse momento. Ó Pai, nós te louvamos e te bendizemos mais uma vez nesta hora. Obrigado, Senhor, por tua graça sobre as nossas vidas. Pedimos que o Senhor continue, Senhor, a nos abençoar, ó Deus, no restante deste dia. E nos abençoe, Senhor, logo mais à noite, para juntos podermos estar aqui, Senhor, para adorar e bendizer o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por esse tempo de estudo da tua palavra. Que o Senhor possa despertar, ó Deus, cada pai, cada homem aqui presente, para que possam cumprir, ó Deus, o desejo do Senhor, pela maneira como o Senhor mesmo os criou. Assim nós te agradecemos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém.